Amigos, Maria semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Hoje tenho a necessidade de falar a respeito daqueles que escreveram livros, editaram, nos trouxeram grandes conhecimentos sobre a espiritualidade, o que foi muito bom, que muitos perguntam, querem saber, e é muito bom sabermos desses seres espirituais, dessas pessoas que aqui viveram, que nos trouxeram só boas coisas. Então, eu vou falar sobre a pessoa do Allan Kardec, muito resumidamente, porque apenas só para ver em que época que ele viveu, o que ele fez e assim por diante. Allan Kardec é o pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804. Ele foi um influente educador, poliglota, tradutor e autor de vários livros didáticos adotados pelo governo francês. Ao organizar a codificação espírita, adotou o citado pseudônimo para separar sua obra educativa do resultado colhido nas informações trazidas pelos espíritos. Então, eu acho que muita gente já ouviu falar, já leu livros, mas há aqueles que não tiveram tempo, não tiveram, às vezes, um negócio chamado interesse. E não é por aí, né? Nós temos sempre que estar presentes naquilo que a gente tem vontade de saber, de conhecer, né? Porque assim a gente vai sabendo desse, daquele. Quando alguém perguntar pra gente, a gente pega e fala, olha, é isso, assim, assim, assim. E é muito bom. O Allan Kardec, ele adotou esse nome, e já era um nome que ele tinha tido, né, quando ele teve uma encarnação na Atlântida. E ele sempre foi um espírito assim, estudioso, sempre seguindo as normas, os caminhos, sempre ligado à aprendizagem e passando também para os outros. E foram vários livros, gente, e torna a falar que não foi nada difícil naquela época, porque muitos eram contra ao espiritismo, à doutrina espírita, a esses conhecimentos, porque tudo quanto é novidade, muitos não aceitam assim de chofre, debatem, acham ruim, criticam, falam mal. E foi o que aconteceu com Allan Kardec daquela época, que eles se reuniam com seus companheiros para formalizar, para depois editar esses livros que ele teve, graças a muitos espíritos que vinham passar aqueles conhecimentos que eles tinham. E com isso foram editados vários livros, né, sendo o mais importante o Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de cabeceira que a gente pode ter toda vez que a gente necessitar, antes de dormir ou ao acordar, ou quando a gente está com algum problema para ser resolvido. A gente sempre abre ao caso ou no determinado assunto e lê. E também tem o livro dos Espíritos, que fala muita coisa sobre o plano espiritual e também sobre a moralidade, sobre os conhecimentos espirituais.
e o livro dos médios, para aqueles que vieram com esse dom se inteirarem, saberem como se conduz, e muitos outros, sempre todos ótimos, sobre quando o Kardec começou, leia o Principiante Espírita, que fala quando ele era moço, quando ele estudava, quando ele dava aula, quando ele casou-se, e assim por diante. E mostra até ao final, né? Quando ele ainda estava doente, com problemas sérios de saúde, ele ainda continuava a trabalhar, continuava a se reunir. Por aí vocês vejam bem que foi uma vida de lutas mesmo. Bom, mais ou menos foi falado o mínimo, né, possível, porque tem outras coisas para ser ditas. E qualquer coisa que vocês queiram, é só procurar esses livros, que tem muitos lugares, muitas pessoas possuem, e tenho certeza que elas poderão emprestar ou mesmo dar esses livros. A seguir, gente, eu vou falar de Hercílio Mais. Hercílio Mais também foi uma pessoa muito bacana. Ele trabalhou como médium psicógrafo do Ramatiz, que eu tenho sempre falado sobre o Ramatiz, ora sobre o Hercílio, porque tem muitos conhecimentos espirituais que Ramatiz nos trouxe diante de vários livros também que foram psicografados por Hercílio Mais. O Hercílio Mais, médium de Ramatiz, nasceu e viveu em Curitiba, Paraná, por 80 anos, gente, 1913 até 1993. Completou 3 anos do curso de medicina, que interrompeu por várias razões, principalmente pela saúde, vindo a formar-se posteriormente como advogado e depois como contador. Aos 30 anos, após aflorar a sua mediunidade, teve contato com Ramatiz, com o qual possuía traços espirituais, laços, né? De remotas eras, quer dizer que eles já se conheciam de outras vidas, gente. Então vocês estão vendo que nada é por acaso, nada aconteceu naquele momento, né? Tudo tem uma razão de ser. Quando nós nascemos, nós já viemos, né, para o mundo carnal já com as ideias, com aquilo, com aquela tarefa, com aquela mensagem que tem que ser passada, com aqueles conhecimentos. Então ele foi universalista, estudioso das diversas correntes espiritualistas e ele casou-se, teve 3 filhos e sempre trabalhando no seu dia a dia, sempre psicografando. A psicografia é uma mediunidade da qual o médium, né, tem esse dom. E a entidade espiritual se comunica através dele, pela escrita que ele vai escrever, sendo intuído ou mecanicamente, né, pelo próprio braço do médium, porque existem 2 tipos, e há um outro tipo que é o médium, não vamos confundir, que às vezes é só intuição. Mas isso, mais para frente, vai ser falado sobre os tipos de mediunidade. Cada caso, cada tipo será esclarecido. E vai ser muito bom, gente, porque muitas pessoas têm esse dom de mediunidade, sentem mal, ficam doentes, vão em determinados centros e nada dá certo. Então, é bom porque assim essas pessoas vão escutar, vão ver, vão ouvir e vão entender que a mediunidade é um dom que nos deu com a firme finalidade única de nós trabalharmos em benefício do nosso próximo. E todo médium, já num passado remoto, em outras encarnações, ele fez muitas coisas que não devia, errou muito. Então é chegada a hora dele dar de si, do seu dia, da sua hora, em benefício
aos nossos próximos que estão por aí, sofrendo, principalmente nesse momento em que a Terra passa por diversos problemas que já eram esperados, né, por todos nós. E como tal, gente, não poderia deixar de, como se diz, de falar também sobre o Ramatiz, né? Não podíamos deixar de falar sobre o Ramatiz, que sempre estou falando que ele, não é só ele, é um grupo grande, né? Na espiritualidade, que faz muito tempo, que eles se encontram aqui no nosso planeta Terra, com a firme finalidade, né? Com a proposta de vir nos orientar, de mostrar para nós as coisas que devem ser feitas, a fim de nós progredirmos mais depressa. E também vários livros, gente. Foram vários livros que foram editados pela psicografia do Hercílio. E esses livros são muito bons, muito maravilhosos, porque fala tudo sobre o que a gente precisava saber de uma maneira geral, da nossa conduta aqui na Terra, da nossa maneira de ser, do nosso aprendizado que nós todos deveremos ter. Então eu disse, quem é Ramatiz? Que eu tanto escuto, há santuários com o nome dele, né? Há grupos também com o nome dele. Quem é ele? E ele já viveu aqui na Terra, gente. Ele já foi um terrícola, embora ele não seja do nosso planeta. Ramatiz viveu na Indochina no século X e foi instrutor em um dos inumeráveis santuários iniciáticos da Índia. Era de inteligência fulgurante e desencarnou bastante moço. Espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas, já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano, nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Foi adepto da tradição de Rama naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das diversas coisas divinas. Mais tarde, no espaço, ficou definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cuja insígnia, em linguagem ocidental, era conhecida sobre a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde dedica trabalhos profundamente ligados à psicologia. Então, gente, vocês vejam bem o quanto nós temos recebido desses seres espirituais maravilhosos que encarnaram e que vieram com a simples ideia, com o simples pensamento de nos ajudar. Existem muitas outras coisas, alguns livros vocês vão encontrar sobre a vida dele, o que ele fez, né? De onde ele veio, né? E como ele, existe outro tanto de espíritos abnegados que estão aqui entre nós, que vieram observar como estamos, a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Então eles vêm nos inspirar para nós melhorarmos, para nós seguirmos os passos do Mestre Jesus, né? Vocês viram que, como sempre, nós temos aqui entre nós espíritos abnegados,
espíritos que têm toda a vontade do mundo de nos orientar, de nos mostrar o caminho bom, o caminho que nos leva a Deus. Por quê, gente? Todo planeta, todo orbe, né? Digo orbe porque não são os planetas só que são habitados, há sóis que são habitados, satélites e os planetas. Então eles foram criados com essa finalidade. E há planetas, há mundos, por exemplo, que já até se desintegraram. Viveram milhões e milhões e milhões e milhões de anos até chegar na sua fase final. E aí esses espíritos que viveram aí estão mais do que felizes trabalhando no espaço sideral. Não só pelo nosso planetinha, como para muitos outros que estão por aí, né? Porque vocês viram que há um grau, né? Os primeiros mundos habitados são chamados primitivos. Depois que o homem vai se aprimorando, vai tendo ideia do que é de pensar, de fazer, de saber, né? Aí ele vai, cada vez que ele reencarna, ele vai se adiantando, outras vezes até chegar num ponto em que aquele planeta ou aquele mundo, ele passa para uma fase melhor, que é o mundo de provas e expiações, né? Porque o homem tendo livre-arbítrio, às vezes ele faz coisas boas, mas nem sempre. Então ele começa a ter ideia de fazer coisas erradas, de prejudicar o seu próximo, de querer aquilo só para ele. Ele torna-se muito egoísta, muito orgulhoso. E com isso, ele tem que vir várias vezes reencarnar nesse mundo de prova, nesse mundo de expiação. Até que esse mundo de expiação, esse mundo de prova, começa a chegar ao seu tempo para um mundo melhor, para um grau mais elevado, que é o que está acontecendo com o nosso planeta Terra, passando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde aí vai ser cultivado muito estudo, vai ter um grande desenvolvimento na parte intelectual, vai ser mudado todo tipo de educação, vai ser mudado a religião, política, ciências, vai ser tudo mudado de uma maneira tal que vai ser quem ficar por aqui, quem for a pessoa merecedora, vai pensar até que está passando por um mundo dos felizes, de tanta coisa boa, de tanta coisa que surgirão. Não haverá doenças como essas que estão surgindo, aparecendo. Haverá sempre uma eterna primavera. E por aí vocês vejam, gente. Mas, para isso, há necessidade de passarmos por esses momentos difíceis que estamos passando e que vamos continuar passando, até que haja uma eclosão final. E essa terra, ela vai ser, sim, bem destruída. E depois haverá a época em que há a construção. E aí muitos seres estarão também aqui, como virão, para nos ajudar nesse reerguimento desse novo planeta que está surgindo. E espero, gente, que o que tem sido dado até agora, nesse momento, tenha sido de contento a todos. Torno a falar, não fiquem nervosos, nem preocupados, porque o que tiver de vir, virá, realmente. Apenas vamos nos unir, não vamos esquecer do nosso próximo e não vamos esquecer de sempre fazer as nossas preces, elevando o nosso pensamento para o alto e pedindo sim forças, muita força
muita coragem para todos nós, que é isso que nós estamos precisando no momento. Que a paz do nosso Pai recaia sobre todos nós.